Pode mostrar. Olha aí, gente, 19 horas e 38 minutos pela Petrolina FM 98,3. A mais ouvida, acessada, curtida por vocês. É isso aí, Jânio já está aqui no estúdio, né, juntamente com um convidado especial, Romero Galvão. E eu vou deixar as honras da casa para ele, Jânio Fernandes. Hoje é que dia, Jânio? Hoje é Segundas com Fernandes. Muito boa noite. Boa noite, meu amigo Helvis. Tudo jóia. Tudo na paz. Diga aí, Léo, tudo bom? Boa noite, Jânio. Tudo bom? Tudo certo, tá melhor? Tudo certo, graças a Deus. Cadê os óculos, rapaz? Tá aqui, ó. Rapaz, você... É mais pra celular, entendeu? Não, rapaz, você fica com o visual super bonito. Sim. Rapaz, de verdade mesmo, sério. Eu agradeço, visual bonito, bacana. Bom, hoje a gente tem aqui um convidado assim que, assim, além dele ser um amigo que eu tenho muito apreço, né? É um cara que eu troco muitas figurinhas no sentido desse universo chamado vinho, né? Pois Romero Pereira Galvão, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Ele, Romero Pereira Galvão, Romero, ele é petrolinense, criado no famoso bairro boêmio da Areia Branca, empresário contábil, sócio da Mendonça e Galvão, do escritório Mendonça e Galvão. Quantos funcionários? 52. Poxa, 52 pessoas trabalhando, parabéns. Ele é professor da FACAP há mais de 20 anos. Perfeito. Delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Vale de São Francisco. É isso mesmo? Perfeito, isso mesmo. Cliente assíduo do restaurante Fernandes. Amigo dos amigos e amante do vinho. E curioso. Meu querido Alice, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo. Pra gente aqui é uma honra, enriquece o programa, enriquece esse quadro. E falar de vinho é uma coisa que a gente sempre sempre confortável, né? De falar da bebida, não é isso? Pois muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o convite. Mas, diga aí alguma coisa, fale, Romero Galvão. Muito boa noite, caros ouvintes, caros internautas aí, através do Instagram do nosso amigo Fernandes. Para mim é que é uma honra, para mim é que é uma satisfação enorme estar aqui, né? Como curioso do vinho, você me faz aprender todos os dias, né? com essa bebida fantástica, né? Eu tenho outros amigos também que me ensinam no cotidiano e sou curioso, o tempo todo procuro uma coisa, procuro outra e às vezes tenho dúvida, tiro com você, tiro com outro amigo, enfim, e vou aprendendo todos os dias. E assim a gente vai desfrutando, né? Existe um detalhe que, lamentavelmente, as pessoas sempre, quando você fala assim, esse vinho, porque eu não entendo de vinho, mas não precisa entender, né? É só beber. Romero, eu começo perguntando o que eu praticamente faço todos os dias. Bebe vinho todos os dias? Praticamente. Praticamente. E você costuma beber mais no almoço ou no jantar? Jantar, normalmente. Qual é, assim, o momento em que você desfruta da taça de vinho? Quando você tem aquele momento, por exemplo, eu particularmente, eu gosto de estar em casa às vezes e converso mentalmente com a taça de vinho. Isso acontece com você? Sim, com certeza. Isso faz parte, né? Muitas vezes você quer aquela solicitude, você quer aquele momento onde você está sozinho e não quer mais ninguém do lado, você quer curtir, né, aquele momento só seu e nada mais. É verdade. Refletir, né? Sim. O dia, um pouco do ontem, o amanhã, isso é uma das coisas que o vinho... Eu acho que a bebida em si, não somente o vinho, como outras bebidas como o uísque, né? Mas assim, o vinho ele transmite isso. O vinho ele consegue você dialogar com ele, né? Os sentimentos, né? Quando tudo começou? Como é que começou assim esse interesse? Ou melhor, quando é que você se sentiu fascinado por esse universo e começou a mergulhar nele? Eu costumo dizer, Fernandes, que eu tenho um perfil semelhante do brasileiro como um todo. Né?
a gente nasce aprendendo a tomar vinho suave. Né? A gente toma vinho suave nas datas comemorativas, especificamente em Semana Santa. Então, desde muito jovem, eu tive esse perfil, como eu acho que é a maioria dos brasileiros. Eu sei. E aí, com o passar dos anos, né, ainda na universidade, na faculdade, eu comecei a migrar para o meio seco, às vezes arriscava nos nossos locais. Né? O da Isanete, por exemplo, que é um belo vinho, o Bianchetti, e ela tinha alguns vinhos que eram meio seco, então eu costumava canalizar naqueles vinhos. Mas volta e meia eu ia no Chenin Blanc, né? Eu ia no Chardonnay, que é mais suave, não é tão pesado, né? Não é tão adstringente. E dessa forma eu fui migrando pouco a pouco, eu ali por volta de 20 e poucos anos, e pouco a pouco eu fui migrando, a ponto de somente na maturidade ali dos 35, 38, que eu vim efetivamente conhecer um pouco mais e me debruçar nesse mundo dos vinhos. Entendi. E aí, a partir daí, eu não bebo mais outra coisa. Eu só bebo vinho e cachaça, mais nada. Cachaça, você fala cachaça não de cana-de-açúcar? É? Pinga. Poxa, eu sinceramente, eu tinha 14 anos, aí passei por um episódio que fiquei, a primeira vez que eu tomei um porre foi com cachaça e velho barreiro com Coca-Cola. Isso eu falo até hoje, cara, eu não consigo, nem o cheiro, até o cheiro me incomoda. Ô Romero, é assim, essa história, por exemplo, que as pessoas, assim, tomar 2 taças moderadamente de vinho por dia, você acha que na sua leitura faz bem à saúde ou ainda é papo de gente que quer beber? Por exemplo, é só uma brincadeira, mas a gente sabe que a bebida ela tem seus benefícios, né? Eu tenho certeza que sim. Inclusive, alguns estudos recentes, né, recomendam uma taça, né, diariamente. Né? Quando eu falei a você e respondi dizendo que praticamente todos os dias, por quê? Eu costumo dizer que o vinho ele casa muito bem quando você está bem. Né? E muitas vezes tem dia marcantes ali, sei lá, data de falecimento do seu pai, dia de finados, tem datas que realmente, se eu fosse tomar um vinho ali, com certeza ele ficaria amargo. Né? Como, graças a Deus, os 365 dias, né? Ou pelo menos os 300 eu estou bem, então eu diria a você que de 365 eu tomo 300 dias facilmente. Olha, Romero, assim, veja só, o Ciro Lila, ele que é o fundador e de um dos diretores, diretor-presidente também, sócio da importadora Mistral, uma das maiores importadoras, uma das mais importantes do Brasil, né? E ele é uma autoridade nesse mundo do vinho, né? Você vê que ele tem livros escritos por ele, e ele internacionalmente ele é muito conhecido, muito famoso, assim, famoso no sentido que é muito respeitado pelos produtores, por todos os enólogos que conhecem ele, né? E ele realmente é uma pessoa que conhece muito bem da bebida, né? Ele comentou uma vez que o Brasil, os tintos do Brasil, por exemplo, o Brasil ainda não encontrou sua identidade do vinho. Porque, por exemplo, se você pega um vinho australiano, por exemplo, que esse aqui que eu trouxe para a gente poder degustá-lo, né, desfrutar dele, você pega um Malbec argentino, um chileno, um vinho chileno, cada um tem suas características. Ele fala que o Brasil ainda não tem sua identidade, que, por exemplo, lá atrás, o Brasil ele começou a fazer um vinho muito parecido com o vinho alemão, que era um vinho doce e tal. E por incrível que pareça, até o Fabrício Fazano, no livro que você está lendo, né? Perfeito. Comenta, ele segue, não é uma cópia, mas assim, uma referência de vinho que as pessoas gostavam naquela época. E depois o Brasil ele começou a imitar um tipo de vinho italiano que era o frascati, espécie de um vinho frisante, mas nessa linha. E agora, assim, recentemente ele comentou que esse comportamento dos produtores brasileiros que ainda não chegou a encontrar a identidade do nosso vinho, ele continua imitando assim um pouco o argentino ou o chileno.
Você concorda com ele? Sim, sim. Inclusive, acho que no quesito espumante, a gente já avançou bastante. O espumante nosso ele é muito mais, digamos assim, consolidado. Né? De boa qualidade, seja ele um moscatel, para quem gosta de moscatel, que é aquilo que a gente escuta todos os dias. O vinho, o espumante é do seu paladar, né? Não do meu. Cada um tem o seu e cada um tem que tomar conforme o seu paladar. Sem dúvida. Seja um Brut ou um DMC, que seja qual for, eu acho que nesse quesito a gente já amadureceu bastante, a gente está muito mais consolidado. No tocante ao vinho tinto, sim, né, o vinho branco, muito menos ainda, a gente precisa avançar muito. Mas eu costumo dizer, Fernandes, inclusive trazendo um pouco da história aí, né, a gente teve uma história ali, quando os portugueses chegaram, com uvas, né, trazidas de Portugal, Sim. que não deram certo, infelizmente, de uma baixa qualidade, plantaram em São Vicente, né? Imagine, São Vicente, beira-mar, umidade, muita chuva, realmente muita coisa para dar errado. Né? E aí o que acontece? A gente tem um vinho de baixa qualidade ali, sei lá, por volta de 1530, 1560, né? Um poucos anos depois do descobrimento do Brasil, e somente no século XX, praticamente, a gente vem consolidar um vinho de melhor qualidade, né? Quando justamente você tem a consolidação da imigração europeia, fazendo com que os vinhos venham a ser produzidos de melhor qualidade. Então eu costumo dizer o seguinte, nós somos ainda recém-nascidos nesse quesito, né? E eu acho que a gente vai chegar lá, seja com uma uva propriamente dita brasileira, né? Seja com uma mistura, ou por que não, uma melhoria de uma uva europeia, como por exemplo o Malbec acontece hoje na Argentina. Né? Os Malbecs argentinos são muito melhores que os Malbecs franceses. Se você vê, por exemplo, né, o Rogério Valdu uma vez me comentou, ele é o dono, ele é o proprietário da vinícola Torcello, inclusive nós trabalhamos, fomos parceiros durante um tempo. E ele fala o seguinte, e ele até diz assim, eu não sou enólogo, eu sou vinhateiro, né? O cara que aprendeu sabe aquele, por exemplo, fazer só um paralelo, assim, existe um engenheiro que tem a formação acadêmica, né? Mas quem constrói é o mestre de obra, né? Perfeito. Quer dizer assim, eu não sou enólogo, mas eu faço vinho, muito bem. Aí ele comenta justamente isso, né? Ele fala que o vinho brasileiro ainda precisa, assim, você dá seu espaço para ser muito bem feito. Ele já é muito bem feito. Hoje ele é melhor bem feito do que algum tempo atrás. Vem melhorando, vem crescendo, né? Sim, a Serra Gaúcha, por exemplo, a gente tem excelentes opções, né? O problema que tem no Brasil, Fernandes, pelo contrário, o que faz a gente consumir muito vinho importado é justamente o preço. Exato. O nosso vinho bom, ele ainda é muito caro. Exatamente. Né? Então é vinho aí que eu estou falando de 200, 300, 400 reais Exatamente. na ponta. Onde a gente toma um bom vinho, sei lá, italiano, argentino, chileno, por 60. Exatamente, exatamente. Agora falando assim, teve um diretor famoso, Peter, me esqueci agora o sobrenome dele, mas ele fez um comentário, isso tem faz um tempo, que ele fez um comentário que ele falou que os melhores filmes já foram feitos. No mundo que a gente aprecia dessa bebida vinho, você acha que poderia essa frase que ele falou, que os melhores filmes já foram feitos, com os vinhos também? Penso que não. Penso que a gente tem muito a descobrir ainda, muitos sabores, inclusive assim, para quem gosta do natural, né, possivelmente a gente esteja tomando aqui em Petrolina, Juazeiro, na nossa região, um vinho mais, digamos, jovem, natural, sem muitos conservantes, sem muitos aditivos, enfim. O que faz você tomar uma bebida muito mais de maior qualidade. Né? Basta que nós tenhamos uma uva de boa qualidade. Certa vez, Fernandes, eu estava em Gramado e visitando aqueles pequenos produtores e na oportunidade eu perguntei a ele, disse, o que faz? Né? Qual é o principal elemento que caracteriza? É uma barrica? É isso, é aquilo? Ele disse, nada disso, é a uva de qualidade. Se você tem uma uva de qualidade, você vai ter um vinho de qualidade. No entanto, o que é que se tem ao longo dos anos? O vinho tem se tornado uma bebida que existem diversos aditivos que fazem com que chegue no sabor e no cheiro que você desejar. Inclusive,
como você está comentando agora, inclusive, eu falo porque eu comento porque eu morei fora e eu posso te dizer que o apreciador brasileiro de vinhos finos, ele é muito bem informado, entendeu? E no Brasil, os produtores, quando vêm ao Brasil, por exemplo, eles têm assim, eles ficam surpresos pelo nível de pessoas, de brasileiros, da informação que eles têm. O vinho nos restaurantes são muito bem tratados, nas importadoras também. As revistas que são dedicadas à gastronomia e também ao mundo do vinho têm assim, uma linguagem muito mais, com pessoas mais técnicas e gente que realmente tem autoridade no que está falando. Isso você vê. Agora, o que acontece no Brasil é justamente isso. A tributação é um pecado, é um grande inimigo do vinho, isso todos nós sabemos, que é um grande inimigo do vinho, porque se não fosse a tributação, com certeza um vinho poderia estar na mesa do consumidor tranquilamente, entendeu? Como existe muitas cervejas, que você vê que os preços da cerveja de qualidade de 600 ml, ela já está com um preço bem considerável. Perfeito. Se não fosse a tributação, evidentemente esse vinho teria as pessoas tinham mais acesso ao vinho poxa, vou pegar e vou beber. Você vê que um vinho pérgola, um Quinta do Morgado já faz parte da mesa das pessoas que, assim, é só uma maneira grosseira de baixa renda, mas que procura esses vinhos, mas assim, se sente até meio envergonhado de buscar outro que seja de um nível melhor. Mas você percebe que no Brasil ele tem o brasileiro em si tem. Agora, qual é o melhor vinho que você já bebeu até hoje? Então, eu tenho um hall, né? Hall de vinhos, desde vinhos de 40, 50, 60, até vinhos de 800, R$ 1.000. Eu não consigo pagar um vinho desse, mas eu tenho amigos que pagam, né, e me chamam, me convidam, feito você, por exemplo, e aí eu estou do seu lado para aproveitar a oportunidade. Porque o meu vinho, no meu dia a dia, é vinho de 40, 50, 60. Mas existe aquele rótulo, por exemplo, desculpa de interromper, mas existe aquele vinho que até hoje, de momento, pode ser superado amanhã, surpreendido amanhã, você pode se surpreender amanhã com outro rótulo. Mas até hoje, qual foi o rótulo que você disse, poxa, Fernando, aquilo ali foi... Nacionalmente falando, eu tenho dois vinhos que eu tenho um apreço gigante. Um é o Dom Raul. Dom Raul, que eu sempre tomo com um amigo nosso. Sempre que ele me presenteou. Sempre que ele me convida à casa dele, eu sempre tenho a oportunidade de tomar um Dom Raul. E o outro é da Cave do Sol, que o perfil é bem semelhante ao Dom Raul. Porque eu tenho um perfil, Fernandes, de um vinho mais, digamos assim, mais frutado, um vinho mais leve, não aqueles vinhos tão adstringentes, tão, por exemplo, quando você pensa num taná, poucos tanás me agradam, porque aquele amargor do taná realmente não é fácil. Então é um vinho assim que eu tomo pouco, eu não bebo um chirrá da mesma forma, né? Enquanto que, por exemplo, o Dom Raul, que é um blend, né, trazido ali basicamente por Merlot, com Cabernet Sauvignon, entre outras uvas, né, ele traz uma doçura de um tamanho que você quer tomar mais, quer beber outra garrafa. Né? Essa é a realidade. No caso da uva taná, por exemplo, existem duas uvas mais tânicas dentro desse universo. Chama-se a Baga, que é uma uva portuguesa, e a Taná, que é uma uva francesa que se adaptou muito bem no Uruguai. Mas você vê, tudo vai muito do produtor. Né? Porque se você pode pegar um filé e entregar a uma pessoa para preparar esse filé. Mas você tem cozinheiro que vai pegar esse filé e vai saber o que faz com ele. Perfeito. Entendeu? E o filé é o mesmo. Então, assim, eu considero até hoje o Taná da Vinícola Torcello um dos melhores que eu já bebi. Nacional. Não conheço. Excelente vinho. Se couber no meu bolso, você me convidar. Não tenha dúvida que sim. Não tenha dúvida que sim. Eu irei experimentar. Não tenha dúvida que sim. E aí, voltando à sua pergunta, se eu for para a América Latina, eu tenho dois bons vinhos também argentinos, né, que é o Judas, que eu acho um vinho fantástico. Sim. Né? E uma característica do vinho que me chama, que me atrai, é o teor alcoólico.
Quando eu pego um vinho de 14, 14,5, né, eu já quero experimentar, essa é a realidade. Então, o Judas traz essa característica, né? O Gran é o inimigo também, é outro excelente vinho. E se a gente for pensar aqui em toda a Mas linha assim, da já que você fala, já que você citou agora uns vinhos argentinos, deixa eu fazer uma tabelinha com você. Agora você não pode ficar em cima do muro não, ou sim ou não. Vamos, Uruguai ou argentino? Vinho. argentino, Argentino ou chileno? argentino, Italiano ou francês? italiano, com certeza, Argentino ou italiano? italiano. Hoje, o vinho que eu mais bebo, inclusive, é o da uva primitivo. É, né? Eu sei disso. Vinhos de 14, 14,5 grau alcoólico. E você também é um apreciador dos australianos. Sim. Né? Sul-africanos também. Sul-africanos muito bons. Quando tá em entendeu? promoção, certeza. Os americanos também, que Sim. são os californianos, são muito bons vinhos, Sim. inclusive os Pinot Noir dele, os Chardonnays também tem tido assim, uma procura muito grande no mercado internacional. Australiano ou argentino? Argentino. É. Sul-africano ou argentino? Argentino. Quer dizer que você não é um apreciador do vinho chileno. Gosto, mas não está no rol dos principais, com Não, certeza. né? Não. Estaria ali talvez entre os 5. Dos rótulos argentinos, evidentemente, um Malbec, Sim. assim, Ou um blend. mas qual Malbec que você tomou até hoje, Fernandes, esse é impecável? Para mim, certamente, o Judas e o Gran Inimigo, que eu falei agora há pouco, que eles trazem essa característica. Tanto o Malbec quanto o blend deles, que a base também é Malbec. Eu tomei um Gran Inimigo e eu confesso que não me chamou tanta atenção não. Já o Sapo eu gostei. O Sapo de Topuso. Entendeu? Aquele vinho é fantástico. É muito bom vinho. E tomei sábado com o Daniel. Daniel está querendo, tomamos e está assim, vinho excelente. Gostei, macio, gostoso, Sim. fácil de beber, excelente vinho. Mas enfim, há 30 anos no Brasil se bebia aquele vinho Libre Falmilch. Já ouviu falar, não? Não conheço. Quando eu cheguei no Recife Palace Hotel em 1986, o que predominava era um Libre Falmilch, que era um vinho alemão que eu acho que eles riam da gente porque a gente bebia aquele vinho. Um vinho garapa pura. Mas era o que as pessoas gostavam, era o que estava de moda também, né? Sim. E assim, depois as coisas foram acontecendo, evidentemente, com a mídia tocando sempre no ponto de que você beber vinho faz muito bem para a saúde. E é um paradoxo que evidentemente que tem várias pesquisas cientificamente comprovadas que contribuem. Lógico, uma coisa é o exagero, outra coisa é a moderação. Perfeito. Então, mas nesse ponto, hoje, existe assim, você não acha que existe hoje um pouco de exagero na identificação dos aromas que as pessoas fazem de identificar um vinho? Eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes a gente gourmetiza demais, né? Seja em identificar um aroma, seja em sinalizar uma coisa que muitas vezes nem presente ali está, né? Então essa gourmetização do vinho faz com que muitos, inclusive, não se aproximem, né? Agora é notório também que muitos vinhos têm adicionado sabores, têm adicionado cheiros, como eu falei na minha fala anterior, de tal forma a não deixá-lo natural, né? Porque para mim o bom é o natural. Sem O dúvida. bom é aquele vinho que tenha o mínimo possível de aditivos, né? E de influência do ser humano. E você viu que naquele dia que a gente estava tocando aquele papo pela manhã, assim, estava meio dormido, Sim. que a gente fez a visita ao Rodrigo Gazeira, Sim. que ele disse, se adicionam. Perfeito. Aí a gente falou, porra, é mesmo, verdade? Eu mesmo não sabia, Sim. entendeu? Eu achava que não chegava a esse ponto, não. Eu vou abrir
Faço questão que você abra esse Perfeito. australiano, Agora esse vinho pra gente. Enquanto eu abro aqui, você falou dos californianos Ah, e me veio aqui uma história bacana que sim. eu acho que o nosso ouvinte aí precisa por favor, conhecer um pouco, por né? favor. Que é justamente o julgamento de Paris, né? Ah, sim, do Robert Barr. Sim, O julgamento de Paris exatamente. traz justamente o vinho californiano ao mundo do vinho, né? Correto. Muitos conheciam, muitos gostavam, mas efetivamente não tinha, digamos assim, a chancela, não tinha o selo que precisava. Logo, em 1976, Sim. né, decidiu fazer uma degustação às cegas. Uhum. E nesse dia, quem ganhou foi o californiano. E os demais quais eram? Os franceses. Nesse dia, os comitês da vida tiveram a certeza de que era mais glamour, era mais grife, era mais nome do que propriamente sabor e qualidade. Porque é o seguinte, que as coisas, o ser humano em si, ele tem essa coisa de rotular, é o melhor, né? Eu até me pergunto às vezes, que eu encontro de uma tal imbecilidade quando se fala assim, o melhor restaurante do mundo. Porque, por exemplo, um cara levantar de manhã para ir trabalhar, se sentindo que o restaurante dele é o melhor da cidade. Eu acho uma idiotice, né? Você está entendendo? Sim. O cara troca, o meu é o melhor da cidade, que é show. Porque não existe isso, não tem porquê. Eu queria entender os critérios que elege o melhor restaurante do mundo. Como também qual o critério que você pode eleger um vinho melhor do mundo. Você está entendendo? Sim. Você pessoalmente você falou que tem assim, você tem assim um vinho do próprio estilo hoje, você sabe, esse é o estilo de vinho que eu gosto. Sim. Embora você tenha. Qual seria? Então, os vinhos que trazem um teor alcoólico mais elevado e de uma doçura maior. Né? Então eu tenho hoje bebido No bastante. caso desse. Por exemplo, esse é um vinho que me agrada bastante. É um vinho de prateleira de supermercado de 50, 60 reais. Né? Obviamente no restaurante você vai estar pagando aí 100, 120. Obviamente que o cara tem que pagar as despesas, o cara tem que pagar o tributo, enfim, a folha. E aí naturalmente que tem que agregar valor ao seu preço, ao seu produto. E é um vinho que não deixa a desejar. E o bacana é que o Yellowtail, né, para todos os nossos ouvintes aí, é um dos vinhos que hoje tem maior ingresso no mercado americano. Né? Por muitos anos o Casimiro del Diablo dominou e ele veio com a proposta justamente de dizer assim, ó, vinho bom é vinho que cabe no bolso e que ninguém sente. Então ele trouxe esse perfil, um perfil sem rolha, um perfil muito mais barato, digamos assim, de uma garrafa leve, simples e fácil de beber. Exatamente. E essa vinícola mesmo, ela é uma das maiores, das pioneiras das tampas screen caps, né? Que é a tampa metálica. E eles também, os Cabernet Sauvignon deles são muito bem apreciados na Austrália. Mas assim, o Robert Barr, por exemplo, ele desafiou, mas de uma maneira muito, muito classuda, né? Que foi justamente, fez a degustação à cega e quando as pessoas tiveram aquela surpresa, aí mudou. O cenário do mundo do vinho, entre o velho mundo e o novo mundo, mudou completamente. Por isso que hoje, assim, mudou o conceito, mas também elevou o preço do vinho do novo mundo, né? Que os preços do vinho... E logo na Argentina fazia um vinho que não era de boa qualidade. O Nicolau Catenas, ele chegou e não poupou nem esforço nem dinheiro. Trouxe um enólogo da Califórnia e fez um Malbec, um Cabernet Sauvignon e um Chardonnay, levou para os lugares que realmente lá é onde se diz assim, rapaz, o negócio ali é diferente. Isso mesmo. E ele surpreendeu com o Chardonnay e surpreendeu com o Malbec. E a partir daí a história na Argentina mudou. Com certeza. Você, por exemplo, falando de preço, você comentou agora, um vinho de 500 reais, por exemplo, ele vale 10 vezes mais que um vinho de 50? Ele é melhor do que um vinho de 50, 10 vezes mais? De forma alguma. De forma alguma. O que você acha que leva um vinho de 500 reais ter esse valor e um de 50 chegar a ter o mesmo
assim, a mesma estrutura de sabor, de alegria e de surpreender aquela pessoa que está bebendo, que um de 500 também pode? Eu vou te responder, inclusive, fazendo uma comparação da degustação às cegas. Nós temos aí alguns amigos, a gente tem grupo de amigos aí, que volta e meia a gente reúne e faz a degustação às cegas. A regra é, o vinho de 50 a 60 sempre é eleito o melhor. Ninguém consegue identificar o Angélica Zapata, o Judas, o Alma Negra, vinho de Itaí de 200, 300, 400 reais. Não consegue. A realidade é que a maioria aprova o de 60, 70 reais. Então, respondendo a sua pergunta, justamente baseado nessas degustações às cegas que nós fazemos, inclusive eu faço parte de forma cega. Né? A gente entrega o rol de rótulos ao garçom, né, a garçonete, e aí diz, ó, traz lá conforme o teu desejo, a tua forma. Mistura tudo lá e traz um por um, só anota. Número 1 é tal, número 2 é tal. Sim. E aí cada um dá sua nota. Número 1 para você é quanto? De 0 a 10. Ah, é 7, é 8, é 9, é 10, enfim. E de certa forma Bacana isso. sempre o eleito é o de 60, é o de 70 reais. Então para mim é muito claro, Fernando, se você tem um vinho muito mais estruturado ali a partir de 200 reais, tem, é fácil, é fato. Mas é muita grife, é muito investimento numa rolha, é muito investimento em uma garrafa, é muito investimento em um rótulo, é muito investimento no marketing, é muito investimento na estrutura da caixa, inclusive. Por exemplo, esses dias eu comprei uma caixa do Judas, né? A caixa do Judas você compra pela caixa. E tão lindo que é o vinho. Né? Ah, o vinho é ruim? Não, de forma alguma. O rótulo é muito bonito também. É lindo, é excelente, a garrafa Convida a beber. Imponente, mas eu tomo um Judas a cada 100 garrafas que eu bebo, 200 garrafas que eu bebo. Essa é a realidade. Então, assim, são momentos pontuais, né, e comemorativos. Por quê? Por dois motivos. Um, que o bolso não aguenta, né? E segundo, que não justifica. Porque efetivamente ele trouxe uma característica, uma qualidade histórica pelo investimento que foi realizado. Né? A Sotana é uma belíssima bodega, né? Como a DV Catena, como a Mosquita Morta. São bodegas na Argentina, não sei, que são fantásticas, são excelentes, mas que eu para mim não justifica, né, o pagamento contínuo de uma garrafa daquela, em detrimento de comprar 8, 10 garrafas de outro. E na sua opinião, qual o valor mínimo de uma garrafa poderia ser? Penso que um vinho como o Yellowtail, ele traz essa resposta. Né? 50 reais de prateleira de supermercado. Então, esse vinho aqui, para mim, ele atende a todos os paladares. Né? Ele, se você colocar num hall aí do Degustação às Cegas, pedindo que coloque o preço e não a qualidade, todo mundo vai dizer que esse vinho é de 100, de prateleira, de supermercado, né? Não de restaurante. Né? E agrada por quê? Porque é um vinho frutado, é um vinho macio, é um vinho saboroso e que atende às nossas necessidades. Me diz uma coisa, Romero, partindo pela sua experiência, um vinho caro, né? Ele é sinônimo de bom também? Ou você acha que não? Para mim, via de regra, sim. Né? Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, para ele chegar àquele preço, ele foi agregando valor ao longo de uma história. Né? Se você observar, todas as bodegas, ele tem um vinho de entrada. Por exemplo, voltando ali a Sotano. A Sotano tem o Júnior, que é um vinho bom. E hoje eu pago no Sotano de prateleira 50 reais. Então, você toma o Júnior e você toma o Judas, a diferença não é de 10 vezes. O preço é 10 vezes maior, mas o sabor, a estrutura, não. Efetivamente, o que é que torna o Judas naquele preço, naquele valor que agregou? É justamente o que a gente acabou de dizer, a garrafa, a embalagem, a etiqueta, aquela uva que naquele ano foi tirada exclusivamente para o Judas em razão de diversas características. Isso acontece com o peralanca. Né? Correto. Muitas vezes você está tomando um EA com sabor de peralanca. Um EA com sabor de cartucho, um cartucho é com cara de peralanca. Por quê? Porque justamente você tem sei lá, 10 hectares de uva, onde um apenas teve todas as características de um peramanca. E os demais não. Os demais talvez tiveram características de um escala Coeli, característica de um cartucho reserva, de um cartucho normal, de um EA, por que
que não de um monte de pinheiros? Então Correto. você chega no Eugênio Almeida e você tem toda essa característica. Exatamente. Me diz uma coisa, qual o vinho mais caro que até hoje, no presente momento, você já bebeu? O Peramanca. Por causa dos amigos, tá? Deixar bem claro. Não Né? precisa falar o nome dele não. Não. Mas você conhece também. Mas É nosso amigo. Não, vou só dizer a primeira letra do nome, Rodrigo César. Não, esse não. Esse não foi com o meu compadre Rodrigo, Foi não. meu amigo, não. Que pena, Foi, rapaz. começa com T, mas deixa só pra gente. Deixa quieto. Mas é amigo nosso sim. Também na casa dele, inclusive, a oportunidade, ele abriu uma oportunidade comemorativa, né? Ele tinha retornado, acho que recentemente da Europa, aí trouxe algumas garrafas, Foi, né? e na oportunidade ele abriu, eu disse, ô rapaz, deixa eu ver aqui. Fiquei com medo, Fernandes, no primeiro momento, de cair os dentes, falar a verdade, né? Pobre, tomando essas coisas caras, mas graças a Deus não precisou. Não teve Ô Roberto, assim, nos últimos 20 anos, incluindo você mesmo, o consumo de vinho no Brasil e o interesse do brasileiro pela bebida, ela tem aumentado assim, coisa abismal, entendeu? Sim, sim. Você acha que isso tem... Você acha que isso começou e continua crescendo? É porque ainda permanece esse comportamento de moda? Ou é mídia mesmo? Ou como é que você identifica isso? Não estou me referindo a você, mas você sabe que existe entendeu? Que até, inclusive, o Saulo Galvão, que eu tive um dos mestres na área do vinho, que tem um livro dele, né, que é Tintos e Brancos, que é considerado um dos melhores livros já feito dentro da área, que é de muito prestígio e respeito. Ele já não tá... Eu tive aula com ele e ele comenta o seguinte, ele falava que o lugar do vinho é aqui, na taça. Que os snobs, bebedores de vinhos, né, lamentavelmente, eles fazem com que as pessoas se afastem da bebida, ou seja, como quem só eles que têm o direito de beber. Porque quem gosta da bebida, se você gostar, você quer difundi-la. Perfeito. Mas a pergunta é justamente isso. Na sua concepção, você acha que justamente um pouco de moda, um pouco de quê? Por que chegou a isso? Penso que não. Eu penso que a gente ainda tem muito a crescer. Né? Nosso crescimento, como você bem colocou, nos últimos 20, 30 anos, ele é exponencial. Essa é a verdade. Né? Seja na quantidade de vinícola, na quantidade produzida, na quantidade consumida. Né? E, assim, diga-se de passagem, eu costumo sempre, assim, trazer o marco histórico. Né? Quem proporcionou essa forçação brasileira foi o Collor, quando ele abriu as fronteiras. Né? Naquilo fez com que a gente recebesse... A questão das alíquotas também, inclusive, foi reforçando o que você está falando, eu me recordo perfeitamente que a gente, para tomar um whisky, um Johnny Walker, por exemplo, que estivesse no restaurante, é Paraguai ou é importado mesmo? E depois do Collor a coisa mudou, acabou, matou o Paraguai. Perfeito. E é justamente, siga. Então, ele foi o marco, né? E esse marco fez com que chegassem bons vinhos com preços acessíveis, fazendo com que a nossa indústria nacional melhorasse de qualidade. Tanto é que a gente chegou hoje a ter vários rótulos de qualidade. Né? E aí eu digo exponencial, Fernandes, por diversas situações, motivos. Por exemplo, recentemente eu estive em Morro do Chapéu. Sim. Nós temos lá instaladas 5 vinícolas e tem projeto de mais 5 vinícolas no Morro do Chapéu. E a gente aqui, próximo a Morro, 350 quilômetros, e muita gente não conhece. Né? Você tem a uva, que é em Mucugê, de uma estrutura fabulosa. Recentemente, inclusive esse final de semana, um amigo esteve lá também e me trouxe, inclusive, um presente de lá. Foi. Né? E aí o que acontece? De uma estrutura invejável. Então, a gente tem muita coisa próxima aqui. A nossa miolo é linda, né? A Risoa Garziera tem crescido e desenvolvido bastante. Então, eu tenho certeza que não é moda, tá? Pelo contrário, a gente não tinha o hábito de beber vinho, né? A gente sempre teve o hábito de ser cervejeiro, de ser tomador de uísque, de vodka, enfim. E que a gente está migrando pouco a pouco, né? E aí, essa mudança tem feito com que justamente o vinho tenha exponenciado. E aí, para calhar com essa mudança,
tem a questão da saúde, né, que faz com que você tenha o sim, resveratrol, as sim, características sim. do vinho que traz justamente de forma positiva para a sua saúde. Né? Obviamente que isso não pode beber muito, mas é só uma questão de detalhe. Você vê, por exemplo, que antes, né, antes o brasileiro ele tinha dificuldade de escolher, por exemplo, um bom vinho, né? Quando você chegava, eu digo porque quando chegava perto de uma pessoa para comentar algo, gostou do vinho, até porque eu não entendo e sempre, entendeu? Pela falta de quê? Do hábito de beber, entendeu? As pessoas começaram justamente nessa linha falando. Hoje se vive assim um privilégio de você ficar diante de uma prateleira, um amaranhado de rótulos e você não sabe qual escolher. Que conselho você daria, por exemplo, qual é o critério que você usa, logo quando você começou, e as pessoas que estão começando, que na hora fica meio confuso, que é normal ficar confuso. Sim. Eu estava uma vez jantando num restaurante lá no Recife, né? E peguei a carta de vinho, me espantou um pouco pelos preços, né? E claro, eu vi alguns rótulos. Açúcar com adoçante com nada, é zero mesmo. Né? Inclusive, tenho mergulhado nesse mundo do café. Inclusive, esse final de semana eu tive a oportunidade de tomar excelentes cafés, que vem com a doçura, que vem com a frutose, que até aquele que não gosta de café amargo consegue tomá-lo. Né? Então, assim como o vinho, assim como o café, é um processo justamente gradativo. Então, escolha um vinho que cabe no seu bolso. E mesmo assim, mesmo sendo na questão dos bons rótulos, quando eu falo bons rótulos, porque o cara também não tá medindo muito a questão do preço. Que caminho você daria? Pronto, se ele não está medindo o preço... Assim, não precisa exagerar. Sim. Eu sei que você está habituado a tomar, não seja uma vez por mês, 2 meses, 20, 2 mil, 3 mil reais. Não. Todo mundo sabe, toda a Petrolina sabe que isso você com seus amigos, entendeu? A mesa se torna muito cara de garrafa. A minha sorte é essa, que eu tenho bons amigos. E esses amigos, né, fazem e proporcionam essa experiência. Né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir com um amigo também, de tomar um Brunello de Montalcino de alto nível. Né? Eu nunca tinha bebido um Brunello de Montalcino, que é um vinho fantástico. Né? Então, assim, com alguns amigos eu tenho essa oportunidade de beber bons vinhos, entendeu? Não, isso é muito bom, muito bom. Essa é a realidade, graças a Deus. Você já tomou algum vinho francês? Assim, poxa, Fernanda, aquele vinho... Já tomou algum vinho francês? Todos que eu já bebi franceses, todos caros. Eu não encontrei até hoje um vinho francês de 50, 60, não. 70 reais. Inclusive, já testei vários. Já testei vários e nenhum que cabe no meu bolso, cabe no meu paladar. E aí, quando eu comparo, por exemplo, com um chileno que de 50, 60, 70 reais, um ventisqueiro, por exemplo, né, que é, para mim, que cabe no meu bolso, cabe no meu paladar. Olha, eu diria aqui, por exemplo, da vinícola Ventisqueiro mesmo, vou te falar com toda sinceridade. O Ventisqueiro Reserva Pinot Noir é bom. Excelente, querido. O Escuela da Ventisqueiro é excepcional, tanto quanto o Grey. Muito bons vinhos. O Grande Reserva dele também é muito bom. Fácil de beber, gostoso. Entendeu? O Sauvignon Blanc da Ventisqueiro, Grande Reserva também, excelente vinho. E você pega pelo preço bom. O vinho chileno ele tem uma característica assim de buquê, ele tem uma característica assim de... Inclusive eu tenho uns amigos, um par de amigos que são pessoas que economicamente vivem muito bem e se pode permitir assim se viver como um enófilo, né? Perfeito. Porque ambos já estão aposentados, têm uma renda excepcional e eles compram vinhos. Inclusive eu ganhei um vinho uma vez, acho que custa uns R$1.000, eu estava em Maceió, né? E um deles ele me falou o seguinte: Fernandes, olha, um bom vinho chileno, quando eu falo bom vinho chileno, um vinho de nível, ele lembra os bons vinhos de Bordeaux. Eu fiz a pergunta, se vai tomar um vinho francês, se você já tomou, você já chegou a fazer essa comparação?
Não, nunca tive essa oportunidade não, de fazer essa comparação. Os Bordeaux os Bordoleses que eu tomei de qualidade, eu comprei na vinícola Jolimont. Como eu tinha testado vários Bordoleses, né, franceses, os baratos obviamente, e nenhum coube no meu paladar, eu comecei a testar outros que eu encontrava que tinha um perfil de Bordeaux, como por exemplo da Jolimont, que cabia no meu bolso, cento e poucos reais, já de um outro nível, de uma outra qualidade. Né? É um vinho que eu inclusive recomendo a todo mundo tomar, apesar que é um vinho de uma safra, digamos assim, específica, né? Que eles produziram, e eu tive a oportunidade de beber. Excelente. Agora, é um vinho que eu não consigo beber todo dia, né? Vinho de 110, 120 reais. Entendi. Tu acha, Romero, que vai levar quanto tempo para um vinho nacional chegar ao ponto de brigar? Isso, nós sabemos que o grande inimigo é a tributação. Sem dúvida. Mas eu acho que se um pequeno esforço do produtor em fazê-lo bem feito e também chegar a dizer assim, ó, o vinho está pronto para brigar, você acha que vai levar quanto tempo ainda? Então, o grande ponto é justamente esse. Eu acho que nós já temos esses vinhos. A questão é que a gente não consegue chegar à grande maioria da população, tendo em vista que são caros. Né? O poder aquisitivo das pessoas não possibilita justamente comprá-los. Né? Então, penso eu que teria que ter uma política, né, tributária no intuito justamente de fazer com que o nosso vinho seja tributado menos. Né? Se você for analisar sobre a ótica da indústria, possui. O que não possui é a ideia do comércio e do varejo. Então é meio que, o que o governo faz? Ele não desonera, ele transfere o ônus da indústria para o comércio e o varejo, fazendo com que efetivamente o consumidor final pague lá na frente. Mas entendeu? ele não tira um centavo, não. Não tira. Porque manter Brasília é muito caro. Muito caro. Manter Brasília é muito E aí caro. deveria fazer o quê? Migrar parte da arrecadação que, por exemplo, tem no vinho para outras bebidas ou outros supérfluos ou outras coisas que prejudicam a saúde da população, fazendo com que justamente o vinho nacional fosse estimulado. Né? A ponto, se fosse o caso até, de migrar parte dessa carga para o importado. A ponto de dizer assim, ó, se é importado, o imposto de importação vai ter tal alíquota que de tal forma dificulte, né, concorrer com o nosso nacional. Você vê, por exemplo, né, que independentemente de que a Europa seja uma grande produtora de vinho, né, mas assim, você vê que há de convir que os impostos que são cobrados na bebida, assim, há uma distância muito grande com a nossa, né? Inclusive, por exemplo, você pega na Espanha, eu que vivi lá 10 anos, você pega vinhos que são excepcionais, excelente vinho, lá 4 euros. Aí, por exemplo, um vinho Cuervo, né? Um vinho que o nome levava o nome de Cuervo, gostoso, um vinho do dia a dia, mas eu acho que custava lá 4, 5 euros, uma coisa assim. No Brasil você pega ele 200 reais, entendeu? 200 pau, aí 200 e pouco, 50 euros. Quer dizer, o resto é tudo tributo. Isso aí. Entendeu? Tributo, assim, uma coisa assim assustadora. Entendeu? É uma pena que a gente chegue a esse nível e não tem. Inclusive fizeram uma bobagem uma vez, não sei se você se recorda, não sei te dizer exatamente o ano, que fizeram com que, não sei quem teve essa ideia absurda de taxar os vinhos importados com preço elevado para tentar proteger o negócio é só proteger, tudo mentira, tudo papo furado. Sim. Aí os restaurantes no Brasil disseram, então a gente tira o vinho brasileiro da carta. Aí eles mudaram. Não sei se você se lembra, Sim, historicamente sim. Então, você acha que um dia a gente vai poder ter assim essa facilidade com o vinho nacional de poder conversar com ele na mesa? Penso que sim. Eu sou bastante esperançoso. Eu acredito no Brasil, eu acredito na nossa qualidade. Eu sei que nós já possuímos vinhos de excelente qualidade. O que falta é justamente
esse ajuste tributário, esse ajuste do nosso custo operacional para justamente proporcionar essa condição. Você vê que a Graziella, por exemplo, ela vem fazendo um vinho com honestidade, entendeu? Vem evoluindo, vem crescendo, vem melhorando e com preço. Não é? A gente teve lá, degustou algumas coisas. Isso. Talvez o momento não tenha sido muito oportuno. Mas assim, da região do Vale, para a gente dar um fechamento aqui agora, qual a leitura que você tem aí da região do Vale? Em crescente, né? A gente, mais recentemente nós tivemos aí, né, a chegada da Toriga Nacional, né, a Rio Sol trazendo aí outras uvas e a gente tendo esse crescimento, né? O Edson da Miolo me presenteou com o vinho Miolo da Toriga Nacional. Eu confesso que eu gostei, estava muito bom. Para mim, excelente. Entendeu? Cabe no meu bolso, cabe no meu paladar. Sim, bom vinho, entendeu? Mas ainda acho que ainda precisa, para o meu paladar, precisa evoluir, entendeu? Sim. Igual que quando o pessoal, quando me apresentaram alguns vinhos na região, eu falei, ó, se pode beber, mas precisa não, que a gente é novo, a gente vai crescer, está trabalhando para evoluir, realmente tem melhorado bastante. Cresceu bastante. Até comprei outro dia e disse, pô, vale a pena. Nos restaurantes, por exemplo, você como consumidor, você acha que as pessoas deveriam pelo menos puxar um pouquinho mais no freio de mão? Eu acho que sim, como um todo. Né? Eu acho que a conta é bem simples. Comprou por 50, venda por 100. Comprou por 60, venda por 120. Você sempre comenta isso comigo, fala muito. E você já viu em alguns lugares que realmente, assim, nos surpreende, né, rapaz? Sim. Inclusive, onde eu tenho acesso, eu falo. Eu não deixo de registrar. Eu digo, ó, vem cá, por que não uma agressividade maior? Transfere uma fatia dessa margem para o prato, transfere uma fatia dessa margem para uma outra. Mas eu não vejo, não encontro razão. Eu falo isso, não estou criticando ninguém, entendeu? Sim. Eu não encontro razão, porque o que acontece? Já teve pessoas que me disseram assim, Fernandes, mas lá não sai muito vinho. Mas o motivo. Mais um motivo. Eu cheguei num lugar uma vez, um vinho, um Grill Master, por exemplo. Sim. Vinho de prateleira de 23, 25 reais. 30 conto. 120. Rapaz, eu fiquei... Sem condições. Eu vou tomar cerveja mesmo. Mas isso acontece no Brasil como um todo, tá? Por exemplo, onde eu ando, eu sempre faço essa conta. Por exemplo, eu chego e analiso o cardápio, o menu, e chego ali e enxergo o seguinte: qual é o vinho que ele não triplicou? Essa é uma conta que eu sempre faço. Obviamente daqueles que eu conheço, daqueles que eu sei o preço de compra, de prateleira. E às vezes eu nem conheço, vou ali, consulto na internet normal, jogo ali o nome. Você tem ali, tá tudo Jogo certo. em qualquer aplicativo para não ter um preço de referência. Uhum. Então qual é o preço de referência desse vinho? Hipótese, 50. O cara vendeu por 100, 110? Tá valendo, tá tudo certo. Não, o cara tá botando por 200. Não vou. Aí eu tô com você. Tem oportunidade, inclusive, que eu não bebo. Eu fico ali, tomo água, tomo suco, tomo água com gás. Porque assim, eu acho absurdo. Eu também acho assim. Não vende. Aí reclama desse, porque o sai vinho, por isso que eu não compro. Não tem sentido. Um outro detalhe também é sobre a taxa de rolha, que eu acho que deve ser cobrado. Sim. Mas também você tem a opção de dar para o cliente. Você chega num lugar, o cara não tem opção de vinho. Isso. Mas também praticamente não te permite, porque eu dá 70. Tem que pagar 70 reais. Uma taxa de vinho, uma taxa de rolha. Se você não dá opção para a pessoa também de escolha. Eu tive a oportunidade agora de estar no Capão, né, na Chapada Diamantina. Eu não conheço e eu tô assim. Você fala tanto e outras pessoas que me deixa com vontade de conhecer. E aí, só pra você ter ideia, pra mim foi inusitado. Eu perguntei, eu tô com uns vinhos ali, a senhora me cobra quanto a taxa de rolha? Ela disse, a taxa de rolha aqui é por taça. Não entendi. São 4 pessoas, eu vou lhe cobrar por cada taça bebida. Aí eu disse, não,
e desceu, viu? Não faz sentido. Vai não. As pessoas pesam a mão, essa é a realidade. A garrafa acabou. Ah, Fernandes, eu vou tomar essa garrafa aqui no seu restaurante hoje, quanto é que você me cobra? Pronto. Isso é o justo. Né? Agora imagine, se eu tivesse com 10 pessoas, né, seriam 10 taças, exponenciaria. Né? A sorte que só eram 4, mas ainda assim a conta não fechava. Não, e aí eu optei por tomar o vinho dela. Né? Era um vinho que de prateleira era R$50, ela estava bem por 100. Eu disse, não, tá valendo, vou tomar o seu. Apesar de não gostar, mas vou beber. Né? Eu estava com um vinho melhor no carro, mas assim deixei para o outro dia beber, ou então mais tarde, enfim. Em razão dessa política. É uma política Já absurda. pensou, Eu nunca tinha visto em minha vida. Eu cheguei num lugar aqui em Petrolina e eu falei, você tem vinho? Tem. Só tinha aquilo mesmo. Eu falei, não tem outra coisa? Aí eu disse, aí tinha, taxa de rolha 70. Se você não tem, você não dá opção, Ainda cobra cá. ainda vem querer apertar o pescoço, mas, bom, Romero, já está chegando o nosso fim, né? Está chegando o final, a gente já está indo embora já. Querido, olha, tem aqui algumas pessoas que eu gostaria muito que você mandasse um forte abraço. Não sei quem você deveria mandar primeiro, mas eu diria que só a primeira letra do nome. Certo. Diego, entre aspas, Cimento. Sem dúvida. Manda um alô pra galera aí De fato, assim, se eu fosse listar aqui todos os amigos, né, com certeza a gente passaria vai ficar muita gente ciumada, né? a madrugada falando, né? Mas eu não vou deixar de registrar aqui os amigos de honra, né? Os amigos que a gente tem Sem um grupo dúvida. aqui, que a gente se reúne aqui já há alguns anos, Claro. nas sextas-feiras, e a gente vem agregando. Né? Uhum. Vou começar aqui na ordem aqui do Instagram, na ordem aqui do WhatsApp, aqui, né? Danilo, né? Danilo, Danilo. meu amigo, meu irmão Diego do Cimento, né? Diego do Cimento. Né? E Urinho Tudo Puro, que é um cara fabuloso. É um cara, inclusive, que me ensina muito sobre vinho. Né? Eu aprendi a beber o Pinot Noir com ele. Foi, eu né? não tinha o hábito de tomar o Pinot Noir, achava muito, digamos assim, aguado. E ele me ensinou a beber o Pinot Noir. Né? O Rogério Mota, né? Dando continuidade aqui, né? Meu amigo, meu compadre, meu irmão, Rodrigo Andrade, né? Rodrigo César Andrade, né? Rogério Mota, que também me ensina bastante, é um cara né, vivido, é um cara que conhece aí todos os oceanos, né? Então é um cara que nos ensina bastante, né? Nosso querido amigo Samuel Pedoni, que é o que nos dá a honra de beber, né? Inclusive, saudades aí do Dom Raul, quando você quiser pode me chamar, eu estou pronto, preparado e querendo, viu, meu amigo? Né? Diego Dias, nosso amigo Diego, que também é um cara fantástico, é um cara que também nos convida para tomar bons vinhos, né? Aqui também no hall aqui está o nosso amigo Aurélio, né? Um cara fantástico, né? Aqui outro amigo e irmão também, que é Daniel Gutfrios. Daniel, grande abraço. Estou com saudade Daniel, também faz tempo que eu não vejo da sua área gourmet. Pode me convidar que eu vou toda hora. Né? Tem o Delegas, o Daniel Delegas também, que é um cara que a gente volta e meia também sai, sempre tá junto. O outro Delegas, o Flávio André, que é uma forte aquisição nossa aí mais recente, de amizade, gente de primeira qualidade. César Andrade, pai de Rodrigo. César Andrade. Um cara que com experiência, César, com a cabeça branca nos traz muita coisa. Né? Nosso amigo Helder Muniz, né? Da região aqui de Campo Formoso para o mundo, também nos proporciona também bons momentos. Né? Nosso caro ilustre Luiz Henrique, o homem que resolve o problema de muita gente. Esteve comigo lá no sábado. Foi, fizemos uma foto. Uma simpatia, uma alegria danada. Luiz Henrique Nunes, um cara fantástico, um cara fabuloso. Né? Zé Ernesto também, do supermercado Serve Bem também. Zé Ernesto, sempre está com a gente. Tem outros aqui. Né? Eu estou listando aqui, pessoal, os amigos do vinho da sexta-feira. Claro. Nós temos diversos outros amigos aí que a gente poderia aqui relacionar e que eu tive a honra de conhecê-los e beber vinho. E até hoje, com o dia a dia aqui, tem um amigo de infância, Márcio Melo, que é um cara também que a gente compartilha bons momentos, né? Irmão de Marcel Melo, Mavi, Sim, conheci, né? Você me apresentou. Márcio Araújo, que é um grande amigo também da faculdade. Você me apresentou. Também você me apresentou. Muitos bons vinhos. Você me apresentou. Tem muita gente boa aí. Sem dúvida. Que a gente pode relacionar. Como eu falei antes, né? Você é amigo dos amigos. Isso mesmo. Romero Pereira Galvão,
muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Tenha certeza, eu tenho uma admiração muito grande por você, pela pessoa que você é, pela sua qualidade humana, um respeito enorme. Admiro a forma como você cuida, trata e respeita e cultiva suas amizades. E mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Todos nós agradecemos aqui, isso só nos enriquece. Você que é uma figura extremamente conhecida, obrigado e valeu, viu? Eu que agradeço, Fernandes. Gênio Fernandes. E quero finalizar minha fala aqui para todos os ouvintes, né, os internautas aí. É uma frase clichê, mas que eu acho muito bacana, que fala em latim, que fala assim: in vino veritas, in aqua sanitas. No vinho está a verdade e na água está a saúde. Sem dúvida. Muito obrigado. Deus abençoe. Valeu. Obrigado, feliz. meu. Um brinde aqui, meu irmão. Vamos lá? Valeu. Obrigado, meu. De coração, obrigado. Sim. Inclusive, Romero, eu até brinco, até assim, eu converso com alguns amigos, eu falo assim que o vinho, para mim, o vinho é como a literatura, ela vai por épocas. Sim. Entendeu? Isso Tem tempo, eu sou um leitor quanto mais, mas tem tempo que eu gosto de ler determinadas coisas e em outras eu tô lendo outro. Então, assim, a mesma coisa com o vinho, entendeu? Você vê que agora mesmo eu estou muito inclinado para um Pinot Noir, assim, pela leveza dele. Eu tomei um Pinot Noir da Norton, que estava lá meio tranquilo ali na prateleira. Eu disse, rapaz, vamos conversar nós dois? E realmente estava sensacional, maravilhoso. Você acha que os vinhos brasileiros, voltando, na sua opinião, ele já está assim, eu diria que os que poderiam brigar é caro, entendeu? E assim também muito jovens também. Você concorda com isso? Sim, sem dúvida. Como a gente falou em outro ponto aí, justamente isso, né? Os nossos bons vinhos são caros. Essa é a realidade. Você chega, por exemplo, em Gramado, na Serra Gaúcha como todo, ou na Campana Gaúcha, você tem bons vinhos, né? Mas se você for comprar na vinícola, inclusive, eles são muito caros. São. Né? Por exemplo, o Raul hoje é 300, 400 reais. É incompreensível isso. Por exemplo, você chega na Casa Valduga, eu que estive lá também, uma vinícola importante e grande, o vinho na loja de Maceió custava 20% menos do que na própria vinícola. Assim, eu não encontrei razão para isso, né? Mas, voltando ao vinho brasileiro, e a própria identidade do vinho brasileiro, as vinícolas que são grandes, eu creio que esses equívocos que ela vem cometendo, que é justamente ele não tem encontrado a sua identidade. Mas você que já viajou, tá? E às vezes a gente troca essas figurinhas, que você não somente conheceu vinhos produzidos em uma só região, em várias regiões do Brasil, você já percebeu que as vinícolas que são pequenas, aquelas assim, só uma força de expressão, sim, que são aquelas caseiras, digamos assim, os vinhos ele têm já uma identidade. As regiões que você visitou, quais delas que lhe surpreendeu e qual a vinícola que lhe chamou mais atenção? Indiscutivelmente a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, primeiro que, sei lá, 80% das vinícolas estão concentradas ali, né? Sobretudo no Vale dos Vinhedos. Isso. Eu ficaria ali 15 dias de férias tranquilo. Passaria o restinho do ano fácil. Tranquilamente. Então, com certeza, a Serra Gaúcha traz esse encanto, né? Então, tem várias vinícolas que me agradam, mas, especificamente, a Cave do Sol, ela tem, digamos assim, um ponto a mais, em razão tanto da estrutura que eles fizeram, né? O encanto que eles trazem na Cave do Sol, quanto o encanto que eles trouxeram, Fernandes, na garrafa. É uma garrafa linda, é uma garrafa ela é feita com muito esmero, com muito detalhe, a riqueza. E o vinho em si também, para mim, é
excelente, é o vinho que me agrada. Por que eu não bebo no dia a dia? Porque custa 250, 300 reais. Né? Quando você traz de lá, com frete, isso daqui. Então é o que torna inacessível. Mas se fosse um vinho, por exemplo, de 50, 60, 70 reais, com certeza estaria na minha lista, na minha cesta básica, indiscutivelmente. Então, facilmente eu te digo que é de lá. Né? Se for pensar em canela, por exemplo, a gente fala da Jolimon, né? Que é uma vinícola boa também, né? Mas a Cave do Sol tem seus encantos muito maiores. Mas tirando o Vale dos Vinhedos, tirando aquela região da Serra Gaúcha, que são os pioneiros, evidentemente, lógico que começou lá em São Roque, lá em São Paulo, né? Sim. Mas sim, tu conheceu? Conheci. Qual das vinícolas lá de São Roque que lhe chamou a atenção e qual vinho que você tomou, você, poxa, aquilo ali me surpreendeu? Na verdade, São Roque, digamos assim, tem dois momentos. Né? O momento que ele está passando agora é o momento que ele está replicando a Serra Gaúcha. Essa é a realidade. E aí tem muita parceria de São Roque com a Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, aquela região especificamente de Bento Gonçalves, né, Farroupilha. E eles produzem lá e revendem cá. Essa é a realidade. O vinho produzido em São Roque ainda é pouca escala, é algo ainda muito jovem, como é produzido no Cugê, no Morro de Chapéu, como é produzido aqui. Os vinhos que você